pessoal, hoje é dia de conversar sobre os melhores e os piores do primeiro semestre. Todo ano eu sempre gravei a tag dos 50% quando a gente chegava aí no final de junho. Mas eu acho que a tag, ela não abrange todas as categorias que eu tenho pra falar e tem algumas categorias que eu não tenho nada pra falar. Então hoje a gente vai falar dos melhores livros desse primeiro semestre e vamos dar uma passada aí nos livros mais decepcionantes, naqueles que eu não gostei tanto assim. Já chega deixando o quê? Muito like nesse vídeo, se inscrevendo se você é novo por aqui, apoie o meu trabalho, compra com o meu link da Amazon, tá sempre na descrição do vídeo. E aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, Instagram, Scoob, Twitter. A gente pode ser amigo, a gente pode trocar livro, podemos conversar sobre tudo por lá, então corre pra me seguir. A gente vai começar com os melhores livros hots que eu li nesse primeiro semestre. E eu vou ser muito repetitiva aqui, eu sei disso, vocês não aguentam mais me ouvir falando de Penélope Douglas, mas é que não tem como porque foi a autora mais presente na minha vida nesses primeiros 6 meses do ano. E os melhores livros hots que eu li com certeza foram dela, e eu estou falando de Corrupt, o primeiro livro da série Devil's Night, e estou falando do terceiro livro que se chama Kill Switch. Esse aqui é o livro do Michael e da Erika, e esse aqui é o livro do Damon e da Winter. Da série eu já li os 3, né, que a gente tem, e também li o conto, mas os que mais me marcaram mesmo foram esses 2 aqui. São livros que ultrapassam limites quando a gente fala das cenas sensuais, e eles mesclam muito essa coisa de ser um romance hot com um thriller psicológico. Foi a minha primeira experiência e de cara eu gostei bastante, então eu super indico esses livros aqui pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal falando da série Devil's Night, eu falo de todos os livros, das informações que a gente já tem, sobre o último livro, sobre contos, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Com certeza foram os melhores livros hots no quesito de cenas picantes, de cenas que a gente vai além do que até então já tínhamos na literatura erótica, então é muito bacana, sério, leiam, porque assim, eu sei que todo mundo gostou muito de Corrupt porque tem aquela cena nos 80% do livro, só que gente, leiam também as continuações, porque esse daqui também tem cenas assim, tá? Então, fica ligado, porque assim, todos os livros têm muita sensualidade, muita coisa picante, então leiam, que o Switch é muito bom. O melhor livro jovem que eu li foi 10 Dates Surpresa, da Ashley Elston. É assim o nome dela. Esse é um livro muito fofo, muito bom, gente, sério. Eu já fiz resenha dele aqui pro canal também. É um livro que foge muito, assim, da minha zona de conforto, porque é um livro muito mais jovem e ele tem dilemas muito mais jovens. Então, assim, não é uma literatura que eu tô acostumada, porque vocês sabem, eu leio livros mais adultos. Só que esse daqui foi uma surpresa muito boa. É um livro fofo, rápido de ler e que te ensina bastante. A gente tem um adolescente que depois de ter o coração partido vai passar por 10 dates surpresa e quem vai escolher os dates pra ela sair não é nada mais nada menos que a família dela. Então ela não sabe nem quem é a pessoa que ela vai conhecer até o momento do encontro. É muito legal, muito divertido, cada encontro vai ensinar bastante pra ela, a família dela vai se aproximar bastante e ela vai resolver alguns dilemas e pontos que estavam abertos até então. Claro que o casal, assim, que se forma, é um casal que parte da amizade, e eu adoro isso, sério, adoro casais que começam como amigos. E o mocinho aqui é muito fofo também, ele tá sempre presente, ele é um ombro amigo pra ela e eu adorei. Foi um livro que me conquistou, que aqueceu meu coração principalmente, então com certeza foi o melhor livro jovem que eu li. Ai gente, sério, leiam 10 Dates Surpresa, que você vai ficar com o coração quentinho, eu tenho certeza. O melhor romance de época que eu li, com certeza foi o Duque que eu conquistei, da Scarlett Peckham. Essa é uma autora que eu conheci nesse primeiro semestre do ano, foi muito indicada pela Kati e, assim, foi a melhor indicação que ela me deu até agora. Na verdade, ela também me indicou Corrupt. Mas, assim, esse é um livro muito, muito legal, gente. É um dos meus romances de época favoritos da vida, porque a gente foge muito do tradicional, apesar de ser um romance de conveniência, de um relacionamento que começa com um acordo, mas vai muito além disso. É uma escrita envolvente, é uma escrita rápida, a gente tem uma protagonista que vai tentar ir ter a sua própria empresa num século que, assim, as mulheres não tinham essa independência, então por isso que ela vai ter um casamento de conveniência. É um acordo, ele vai dar o nome dele, o dinheiro para ela prosseguir com a empresa e em troca ela vai dar um filho para ele porque ele precisa dar continuidade à linhagem dele. E é muito legal a gente ver uma protagonista que se supera bastante, que se doa bastante. Eu acho isso muito incrível nas pessoas, quando as pessoas estão dispostas a, enfim, fazerem todos os sacrifícios que tiverem possível para estar do lado de quem ama. E ela faz isso, e é um mocinho, ai, assim, eu gosto muito dele.
porque ele tem gostos peculiares e é muito engraçado a gente ver, e eu acho que isso até hoje perpetua, né? Essa coisa da sexualidade ser muito marginalizada, assim, de ser uma coisa que as pessoas precisam ter vergonha ou precisam esconder. E ele tem gostos peculiares sim, e tá tudo bem, porque a vida dele ele faz o que ele quiser. E a Pope, que é a nossa mocinha, ela vai estar muito disposta a aprender tudo que ele gosta de fazer. E ela vai fazer junto com ele porque o prazer dele é o prazer dela, sabe? Você vê a pessoa bem, é o que vai te fazer bem. Então, eu adorei esse livro, adorei esse casal. Ai, adoro tudo nessa história, tô louca pela continuação porque eu sei que é da irmã dele e é uma personagem que rouba muita cena, muito extravagante, muito extrovertida, então eu tô com altas expectativas, espero gostar. E com certeza esse daqui foi um dos melhores, assim, que eu li. Ah, adorei, gente. Leiam, leiam, leiam. A melhor fantasia que eu li, com certeza, foi Príncipe Cruel, da Holly Black. É um livro que vocês também não me aguentam mais falando dele, o quanto eu estou ansiosa para ler a continuação. Foi um livro que fui sem expectativa, na verdade achei que não iria gostar e acabei completamente rendida. É uma história muito envolvente. É clichê? Eu achei bem clichê, principalmente quando a gente tá falando de féricos, porque a gente vem na onda dos livros da Sarah J. Maas. Então eu, por exemplo, já tava um pouco saturada, assim, mas não nada negativo. E quando eu fui pra esse livro aqui, eu senti que ele tinha uma pegada muito mais jovem dos livros de féricos que eu já tinha lido. Então eu estranhei de início, mas não foi um problema. Até porque a nossa protagonista aqui, ela é muito inteligente. Então isso pra mim já rouba totalmente a cena e me faz ficar presa na história. E foi isso que aconteceu, principalmente no final, onde ela mostra que ela é completamente estrategista. Gente, eu adoro mocinhas assim. Ela faz você acreditar que as coisas vão acontecer de uma forma e no final as coisas acontecem de uma forma diferente, sabe? Aquela coisa assim, não estou mentindo, estou omitindo a verdade, é o que acontece aqui. Mas eu acho que isso firma ela como uma das melhores mocinhas que a gente tem na fantasia. Gosto muito dela, principalmente por ser uma humana no meio do reino das fadas, um povo cruel, um povo que não gosta dos humanos, e eu acho que ela se sai muito bem, porque ela é muito inteligente. Gosto muito desse livro, quero ler a continuação, todo mundo tá falando desse livro, recentemente saiu o box, né, e então são, tudo na minha vida, e com certeza foi a melhor fantasia que eu li. A melhor personagem, meu personagem favorito desse primeiro semestre do ano, com certeza foi a Eve de Não É Errado Ser Feliz. Outro livro saturado aqui neste canal, mas que sempre falarei porque quero vocês lendo essa história, esse livro é muito, muito, muito bom, gente, sério. A Eve foi uma protagonista que me surpreendeu. Eu fui achando que seria só mais uma história de amor, uma história de construção, só que eu vi uma personagem que passou por situações muito parecidas com a que eu já vivi. Então, com certeza, isso me tocou. É uma garota que foi criada pelo pai, que não teve contato com a mãe, não teve essa presença feminina e que o pai sempre deu, enfim, fez de tudo pra criar ela e pra dar o máximo de conforto pra ela. Eu me vi em várias situações que ela passou e me tocou muito. Eu ri, eu chorei, eu fiquei apreensiva, eu senti raiva do mocinho por não tratar ela bem em algumas partes. Eu fiquei muito apreensiva pelas escolhas que ela iria fazer, sabe? Mas no final eu acho que a jornada dela é muito bonita. Claro que a gente tem sim um romance aqui, mas não é o foco. Volto a repetir, gente, não é o foco o romance. Ele também não tem cenas sensuais ou cenas hot, tá? Aqui ele foca mesmo na construção e amadurecimento da Eve, que é uma mulher que perdeu o marido, mas que na verdade não estava mais feliz com o casamento. Ela já iria deixar o marido no momento que ela recebe a notícia que ele faleceu. Então ela vive um dilema de não poder falar para as pessoas que ela não tá tão triste assim com a perda do marido, apesar dela ter sofrido a perda do marido, sabe? Também é muito interessante a gente ver esse outro lado do casamento, né? Porque ela tava totalmente sufocada naquela relação, ela fazia tudo que o marido queria até o momento que ela esquece o que ela gosta de fazer. E é um aprendizado, assim, ela reaprender a viver da maneira que ela gosta, da maneira que ela quer. E no final é muito, muito, muito legal. A jornada dela é muito linda, gente. Eu amo demais. E com certeza foi a melhor personagem pra mim e que, tem um lugarzinho no meu coração. O melhor livro que me tirou da minha zona de conforto, porque vocês sabem que eu leio muito romance, tentei experimentar outros gêneros agora nesse começo do ano. E eu li alguns thrillers, e o melhor que eu li foi A Lista de Convidados, da Lucy Foley. É um livro que veio no Clube Intrínsecos, então o Beto vai deixar a capa passando aqui. E foi uma história muito legal. Acho que o que mais me arrebatou mesmo foi a escrita da autora. Como eu nunca tinha lido nada dela, e como é um gênero que eu não tô tão acostumada, eu fiquei um pouco receosa se a história demoraria pra acontecer, se eu demoraria pra me envolver ali. Mas não, foi muito rápido, os capítulos são bem curtos.
A escrita dela é bem direta, não tem firulas, você super compreende. E uma coisa muito bacana é que a gente tá falando de um thriller psicológico. E ela coloca muitos detalhes da ambientação, porque a gente tem um casamento se passando numa ilha. Então ela coloca vários detalhes, sabe, da ambientação pra deixar a história ainda mais sinistra. O castelo, o cemitério que tem ao redor, toda a questão climática também te faz ter uma imersão muito maior na história. É muito bacana. Eu adivinhei qual era o plot ali. Achei sim um pouco coincidência demais, sabe? Quando você fala, não é possível, isso tá ligado a isso, das pessoas que conhecem a pessoa, é muito improvável. Mas ainda assim eu gostei bastante, eu acho que a construção foi muito bacana. Então esse foi o melhor que eu li e quero muito ler A Última Festa da autora, quero ver se leio agora na segunda metade do ano. A autora que dominou o meu semestre, vocês sabem, foi a Penelope Douglas. Já falei várias e várias vezes aqui no canal, tem vários vídeos aqui sobre ela. Eu li, eu acho que 5 obras dela. E com certeza foi uma das minhas autoras favoritas, assim, não tem como não citar ela quando a gente fala dessa categoria. Porque todos os livros que eu li dela eu gostei bastante, todos foram histórias muito envolventes, foram livros hot, sensacionais e que, assim, ou foram 5 estrelas ou foram favoritos. É mesmo? São histórias muito bem construídas, eu acho que até quando ela te tira da tua zona de conforto, quando ela fala de assuntos que você pode estar um pouco receoso, é uma autora que constrói histórias muito bem. Eu me sinto muito constrangida com algumas premissas dos livros da Penelope, mas a forma como ela vai desenvolvendo a história te faz ficar muito envolvida e, assim, nem ligar para assuntos que pra você até então poderia ser tabu, por exemplo, sabe? Então, com certeza ela foi a minha autora favorita, mas temos um destaque especial para Carol Elks, que é a autora da série As Irmãs Shakespeare. Eu li os 2 primeiros livros, Um Verão na Itália e Um Amor de Inverno, e foram histórias muito surpreendentes, gente. Assim, eu achei que seriam livros bons, romances contemporâneos, rápidos, enfim, mas eu acho que a gente tem uma problemática muito maior e que foi trabalhada de uma maneira muito legal. O primeiro livro, por exemplo, me surpreendeu bastante porque ele tem muito mais sensualidade do que eu imaginei que teria. Então eu curti bastante. A gente tem uma mocinha que ela tem um trauma de escrita, mas que vai superar isso. É muito legal ver a forma como ela amadurece. É muito, muito, muito bacana. O quanto ela cura as feridas que ela tem pra seguir em frente. E isso com a ajuda justamente da pessoa que ela mais odeia no mundo. E o mocinho também, ele passa uma imagem completamente diferente, sabe? Do que você imagina até então. E o segundo livro me surpreendeu bastante também, porque a gente tem um romance muito bonito. Eu achei uma história muito leve. Tem alguns pontos, né? Algumas ressalvas que eu faria, principalmente da mocinha, às vezes se colocar muito em segundo lugar nessa relação, e eu acho isso um pouco perigoso. Ela se culpar por tudo que acontece. Mas, ainda assim, eu gostei bastante. Gente, é muito, muito, muito bonito. São histórias que me envolveram bastante. Eu acho que precisa de um destaque, principalmente porque foram livros que eu li em fases complicadas, assim, que tava muito corrida a minha vida. Por exemplo, Um Amor de Inverno eu li bem na minha fase da mudança. Então, tava tudo uma loucura e eu consegui ler mesmo assim, sabe? Então, prova que são histórias muito rápidas, muito envolventes e leves. O segundo livro eu imagino muito um filme da Sessão da Tarde, sabe? Aquele filme pro Natal, porque a história se passa nesse período. Então, eu imagino super assistindo essa história na TV e na Sessão da Tarde. Gostei demais, então essa é uma autora também que me surpreendeu bastante, que eu gostei. Agora a gente vai falar dos livros que não foram tão bons assim. A experiência não foi tão bacana. Começando por o livro mais decepcionante desse primeiro semestre, foi O Milagre na Quinta Avenida, da Sarah Morgan. Esse aqui é o 3º volume da série Para Nova York com Amor, uma série que eu gosto bastante. Os 2 primeiros livros foram livros favoritados, assim, adorei. Eu acho que talvez aí esteja o problema, porque eu li Pôr do Sol no Central Park e me surpreendi, porque eu fiz sem expectativas e adorei completamente a história, foi muito, muito, muito bom. E daí eu fui, pelo amor de Deus, vou adorar o 3º livro, porque esse livro aqui todo mundo fala que é muito legal. Só que eu fiquei muito incomodada, principalmente com a protagonista. Achei ela muito chata, acho que ela vive numa realidade totalmente paralela. Eu respeito a realidade que ela vive, onde ela enxerga tudo de forma positiva, mas eu não gosto dela tentar forçar isso a todo momento pras pessoas, sabe? Acho que tá tudo bem você ter um dia que você não tá legal, que você não quer sorrir, que você não quer distribuir amor pro mundo, sabe? E ela não, ela quer a todo custo que o mocinho, que é um cara que não tá tão bem, ele é um viúvo, ele enxerga a vida de uma maneira diferente e ela força muito a barra pra que ele enxergue as coisas como ela vê, sabe? Tudo colorido, como se todas as pessoas no mundo fossem pessoas boas ou pessoas positivas, sabe? Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Então ela é doce
demais. É muito enjoativo e eu acabei não gostando. Mas a minha nota foi uma nota boa, eu dei 3 estrelas pra ele, porque o final eu achei bem positivo. Ela forçou tanto a barra com o cara que ele acabou fazendo a vontade dela, sabe? Então, pra mim não foi uma coisa muito genuína. Sem falar que uma semana ela tava apaixonada por ele e ele não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Tinha ali, sim, uma atração sexual, mas eu acho que um relacionamento forte, mais sério, não tava acontecendo. Enfim, foi minha maior decepção por enquanto. A pior continuação de série pra mim, ou o pior livro de série que eu li nesse começo do ano, foi Um Beijo à Meia-Noite, da Eloisa James. Gente, vocês sabem o problema que eu tenho com releituras de Cinderela. Então é um livro que eu já tinha muito receio e um certo tipo de bloqueio pra começar a ler. Mas decidi, eu falei assim, não, preciso ler porque eu gosto muito da escrita dessa autora. E até 50% eu tava muito surpresa, porque foi um livro positivo, eu tava gostando, principalmente da mocinha, que parecia muito forte, muito independente. Mas depois as coisas desandaram, porque a gente cai num clichêzão, assim, dos romances de época, ao meu ver, e a gente tem uma mocinha totalmente submissa pra tudo que o mocinho faz, e isso acabou me irritando, porque ele era extremamente sem noção. Tinha umas cenas que ele fazia umas coisas absurdas, assim, que... Ah, Eloisa James, não sei de onde você tirou essas cenas da sua cabeça, porque não faz sentido, não faz sentido. Ele tá num evento, aí ele sobe toda hora no evento pra ficar com ela, aí ele sobe e desce, o que não faz sentido, porque com certeza uma pessoa notaria o que estava rolando ali, e ele mantém ela escondido, sai com ela do castelo só com ela com um véu, porque é totalmente proibido. Aí me deu preguiça, e daí eu tava com a expectativa que a mocinha, ela se mostrasse muito mais forte do que era, mas não, ela sempre cedia, ela falava, não posso ficar com ele. Dava 2 páginas, ela estava com ele fazendo o que ele pedia. Ai, gente, sem condição. E me irritei e me decepcionei porque, assim, eu já tava sem expectativa. Mas daí eu comecei a gostar. Aí criei expectativas de que seria um livro bom. Aí depois ele só reafirmou que, assim, releituras de Cinderela pra mim é complicado, tá? Mas o problema central nem foi a releitura da Cinderela, porque a história ela começa com essa premissa, mas ela tem muita personalidade e tem coisas que a gente não tem na história original, sabe? Então, é isso, gente. Não curti. Foi o pior livro de série que eu li até agora, né, até junho, e é isso. Mas eu vou continuar lendo os livros dessa série e eu tenho esperança que os próximos vão ser melhores. Agora a gente vai pro pior livro que eu li até agora, que eu acho que eu vou ser assassinada pela Kat Borba, porque é um dos livros favoritos da vida dela. Estou falando de Quase Rivais, da J. Sterling. Esse foi um livro 2 estrelas pra mim, e que eu odiei. Ele não tem quase nada de bom. Acho que assim, salva o mocinho, talvez. Mas, gente, é uma história muito superficial e tudo bem ser uma história superficial. Ele é um livro mais curto. Então eu imaginei que não teria tanto aprofundamento assim. Mas ficou uma coisa demais, porque a autora focou em cenas totalmente desnecessárias, ao invés de proporcionar ao leitor uma experiência mais imersiva à história, sabe? De conhecer mais o casal, de sentir o relacionamento dos dois. Aqui a gente tem 2 jovens que se odeiam porque a família dos dois se odeia. E, gente, quando descobrimos o motivo por que essas 2 famílias se odeiam, a gente fica assim, não é possível que era por isso. Porque assim, ó, 5 minutos de conversa, eles tinham resolvido isso. E é uma rixa que dura gerações assim. E o motivo é extremamente banal, extremamente sem noção, porque eles poderiam ter conversado em 2 minutos, juro pra vocês. Era um mal entendido que durou gerações. Ai, meu Deus do céu, eu já me indigno só de lembrar. E o pai da mocinha trata ela extremamente mal, a família é extremamente tóxica. Então eu não consegui gostar, não senti a química do casal, mas eu senti que o mocinho estava muito disposto a fazer as coisas acontecerem. Então por isso eu acabei gostando dele, sabe? Porque ele corria muito atrás, ele falou assim, eu gosto dela, então eu vou resolver toda essa situação, vou procurar, enfim, falar com meu pai, falar com o pai dela, e a gente vai resolver isso. Mas de resto, gente, pra mim é tudo muito banal e é uma história totalmente chata. Eu empurrei, apesar de ter vou até ver, ele tem 156 páginas. Eu empurrei muito com a barriga porque eu não aguentava mais. E a escrita também pra mim não me envolveu. Foi minha segunda experiência com essa autora e foi, acho que, o segundo livro que a mesma coisa. Histórias muito mal contadas pra mim. Então, por enquanto, foi o pior que eu li até agora. E é isso, esses são os livros que a gente tinha pra conversar hoje. Eu quero saber de você. Quais foram os melhores e quais foram os piores desse primeiro semestre do ano? Eu quero muito saber. Deixa tudo aqui nos comentários pra mim, pra gente conversar. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece do like, hein? E também, se quiser comprar qualquer livro que eu mencionei aqui,
compra com o meu link da Amazon. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!